Receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Paz, oração e união. Estamos em mais uma programação pela Abrace do Ministério Restauração. O nosso ministério está situado na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E o diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Glória a Deus por mais esse dia, né? Abençoado pelo Senhor. Um dia maravilhoso. Estamos aqui, então, em mais uma rodada das profissões. E hoje nós vamos estar falando sobre a medicina. Mas antes de convidar a irmã que vai estar falando sobre esta profissão, nós vamos estar orando para dar início. Amém? Amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais este dia, pela tua bênção, ó Pai, sobre a nossa vida, pelos livramentos, pela saúde que o Senhor nos concede. Abençoa, Deus, a todos os ouvintes, abençoa a irmã lá de Santa Catarina, abençoa a liderança, Senhor, e conduza tudo, Pai. Este programa está nas tuas mãos. Dirige, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa, Pai, e obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E nós, então, vamos escutar conversando com a irmã Daliane Mazorana, lá de Santa Catarina. Graças a Deus pela tecnologia, né? Que dá para falar à distância. E glória a Deus pela vida da irmã. Seja bem-vinda, irmã Daliane. Irmã Cláudia, paz do Senhor. Paz. Oração e união, né? Paz, Glória oração e a união. Deus. Fica meio estranho, né, irmã? Lá longe e aqui perto. Ao mesmo tempo, né? A tecnologia é uma Glória a bênção, Deus. né? Quando usada para o reino de Deus. E desejar aí uma boa tarde para todos que estão nos assistindo nesse momento. Glória a Deus. A irmã é da cidade de Palhoça, né? Santa Catarina. Isso. Amém. Deus abençoe. Amém. E manda a nossa saudação para todos os irmãos aí, para o pastor, né? Glória Amém. a Deus. É o pastor Natan, né? Pastor Natan. Tá. Irmã, então nós vamos estar falando sobre a sua área, né? A medicina. E este intuito, irmã, que nós recebemos de Deus, assim, nessa organização, nessa rodada de profissões, foi para ajudar as pessoas que ainda não têm uma direção de que profissão seguir, não só jovens, todas as idades, né? Que às vezes a gente está numa profissão, mas daqui a um pouco tu vê que não é aquela. E daí tu quer prosseguir teus estudos, mas tu quer ter certeza, né? Então, agora na área da medicina, fica a teu critério como a irmã vai conduzir o programa, né, irmã? Como Deus falou com a irmã, não sei se a irmã já era do ministério ou não, né? Mas assim, falar em âmbito geral, né? Até pessoas que nos ouvem, às vezes não são de ministério, né? Então, assim, como é que a gente pode ter a direção de um estudo, de uma faculdade, né? Aonde a gente vai exercer a profissão. Amém? Deus Amém. lhe abençoe e lhe dirige. Amém. Glória a Deus. Então,
essa questão de escolher uma profissão é algo muito importante e que eu acredito que pesa muito, né? Principalmente sobre o jovem, quando ele vai chegando ali por volta do terceirão, né? 17 anos aproximadamente, e aquela pressão, você precisa fazer o vestibular no final do ano. Isso. E qual carreira você vai seguir? Aí é aquela pressão assim, meu Deus, eu preciso decidir isso e vai ser para o resto da minha vida, e agora o que eu vou botar? Tem pessoas que fazem um sorteio, tem pessoa que vai só fecha o olho e vamos ver o que vai dar aqui, nem sabe por onde começar, né? É verdade. Então, existem vários caminhos, né, pelos quais a gente escolhe a profissão. No meu caso, era um sonho desde criança, né? Então, quando eu brincava, né, com as minhas irmãs, né, com os amiguinhos, enfim, sempre a minha profissão era ser médica, né? Isso já vinha. E meu avô, uma vez, inclusive, né, quando eu era criança, me deu uma maleta que era de médico e tinha todos os instrumentos de médica ali, né? E aquilo ali era a minha paixão. Então, isso já vinha dentro de mim, né? Esse gosto, né, pela medicina. E foi só realmente se aprofundando, né? Quando chegou realmente na hora de colocar no vestibular, eu fiquei muito em dúvida, na verdade, não por não gostar da medicina, mas porque realmente, se a gente for colocar assim, em termos financeiros e numa faculdade, né, numa universidade particular, a medicina é um dos cursos mais caros que existem. Então, eu não teria condições de fazer uma universidade particular, teria que ser numa universidade pública, né? Então eu fiquei, será que eu faço administração? Eu já pensei em tudo, né? Eu brinco que eu digo assim, que até astronauta eu quis ser, né? Eu queria fugir da medicina, né? Ver outras alternativas. Pensei em fazer nutrição, pensei em fazer fisioterapia, pensei em fazer administração, né? Porque o meu pai é da área da administração, eu sempre gostei muito dessa área também. Então, mas Deus me direcionava muito, né, para a medicina. E a minha entrada na faculdade foi uma coisa muito tremenda, assim, foi da parte de Deus mesmo, é um testemunho que eu conto até hoje. Então, que eu sempre digo, se nós realmente nos colocarmos na presença de Deus, perguntarmos para Deus o que Ele quer da nossa vida, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar. E a gente acha que, mas é só uma profissão, isso é algo tão terreno, isso é algo tão material, Deus não vai se preocupar com isso. É claro que Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, inclusive a profissão, porque a profissão ela é um meio de nós glorificarmos a Deus, de nós fazermos a obra de Deus, isso é muito importante. Né, irmã Cláudia, para o reino de Deus. Glória a Deus. Então, quando eu estava no terceiro ano, eu recebi uma profecia da parte de Deus, né? Deus usou um irmão e disse que eu receberia uma bênção na área material. E eu pensei, bom, com 17 anos, o que eu vou ganhar, gente? Deve ser ano que vem, 18 anos, vou ganhar um carro, né? Vou tirar a carteira de motorista. A gente vai pensando, né? O que vai ganhar? E passou, né? Passou, chegou o terceirão ali, o final do ano, fiz vestibular para a Universidade Federal. Não passei, muito concorrido na época. E eu disse, bom, então vou fazer um cursinho pré-vestibular, né? Então, me formei no terceirão e no outro ano, em 2006, isso. Aí comecei a fazer o cursinho pré-vestibular. E na metade do ano, né, em junho, geralmente tem o vestibular que é da Universidade de Criciúma, que é particular. Eu ia fazer apenas para fazer um teste, assim, para ver se eu estou pronta para final do ano eu prestar para universidade pública. E eu fui muito tranquila, sabendo que era um teste. Eu fiz a prova super tranquila. No dia, eu fui no banheiro e tinha uma mulher lá, assim, que eu não conhecia. Ela olhou para mim e disse assim, Deus vai te ajudar nessa prova. Eu disse, amém. E voltei para a prova, né, que eu estava fazendo. Engraçado que naquela prova caíram 2 questões da Bíblia. Eu achei incrível, assim. Eu digo, meu Deus, né? Tá tudo indo, né? Tudo indo certo. Eu digo, bom,
E eles quiseram, inclusive, anular a questão da Bíblia, porque eles alegaram, a gente não tem obrigação nenhuma de saber questões da Bíblia. Mas daí a banca da prova disse assim, isso é conhecimento geral. Então, você tem que saber. Agora, olha só, se não é uma prova para crente fazer. A questão caía assim, quem é a voz do que clama no deserto? Gente, só quem lê a Bíblia sabe que é João Batista. Né, uma coisa muito específica, porque remetia aos sertões, né, o livro do Euclides da Cunha, naqueles movimentos que se referiam muito aos Messias, enfim. Então, foi uma coisa assim, incrível. E eu tirei 58 pontos nessa prova. Só que com essa pontuação, baseado no ano anterior, eu não passaria, porque a nota de corte era muito alta para medicina. O último colocado tinha tirado 62, 63, eu tinha tirado 58. Mas tinha sido uma prova, assim, tranquila. E engraçado que com essa pontuação no meu ano, quando eu olhei a classificação, eu quase caí para trás, porque eu fiquei em quarto lugar. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Eu passei, né? Eu fiquei, assim, muito, muito feliz mesmo sabendo que era um teste, eu fiquei muito feliz. E na hora que saiu o resultado, meu pai disse assim, vamos fazer a inscrição, vamos fazer a matrícula. Eu olhei para ele e disse assim, mas pai, a gente não tem dinheiro para isso. Ele disse assim, eu tenho dinheiro para um semestre, depois Deus proverá. Eu digo, tá bom, então vamos. Aí, quando a gente chegou lá, né, para fazer a matrícula, a moça começou a conferir os meus dados e, da Liane Medeiros Mazorana, daqui a pouco ela começou. O nome do seu pai é fulano de tal? Sim. O nome da sua mãe é fulana de tal? Sim. Sua data de nascimento, tal. E ela começou, o meu endereço, tal. Daí eu assim, sim. Dela assim, engraçado, você já fez algum curso aqui na Unesc? Eu disse, não, eu saí agora do terceirão, né? Tô entrando a primeira vez na universidade hoje. Ela assim, engraçado porque o seu nome já está aqui e você já consta como aluna já faz um ano. Eu disse, eu já tô matriculada e eu nem sabia. Era essa a bênção que Deus tinha me prometido exatamente no ano anterior. Ele já tinha me matriculado, mesmo sem eu saber de nada. Então, aquilo ali foi uma prova que realmente Deus me queria naquele lugar, Deus me queria nessa profissão. E nós fomos confiando no Senhor. Nessa época, o meu pai estava desempregado. Então, olha o tamanho da fé, né, que a gente tem que ter. É verdade. E depois, claro, com a ajuda da família, com a ajuda de financiamento do governo, né, existem bolsas que a universidade dá, a gente até pode falar depois, mais para frente, quem quiser saber mais disso, mas existem facilidades para você estudar numa universidade particular. Então, foram momentos difíceis, foram momentos que exigiram fé, confiança, mas que, glória a Deus, deu tudo certo depois de 6 anos, né, batalhando. Então, a universidade, para quem não sabe, a faculdade de medicina, ela é uma das mais longas também que tem, né, são 6 anos estudando em período integral, é uma dedicação integral. É uma coisa que nos dificulta muito, porque não é uma faculdade que você trabalha meio período e estuda meio período, você tem que ficar lá o dia inteiro estudando, né? Mas foi uma bênção de Deus, e nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Glória a Deus. 6 anos, daí tu sai como clínico geral, é isso? Isso, a gente sai como médico clínico geral, né, ou clínico médico generalista. Isso. E assim a gente está apto, né, tecnicamente a trabalhar nas mais diversas áreas da sociedade, seja em ambulatórios, postos de saúde, pronto-socorro, hospital, enfim, né, você sai como clínico geral para poder, então, exercer aí a medicina. Que benção. E depois, se quiseres uma especialização,
Vai quantos anos a mais? Mais um pouquinho. Porque médico, assim, para quem quer escolher essa profissão, uma profissão maravilhosa, mas lembre-se que você nunca para de estudar, atualização em cima de atualização. Por exemplo, agora saiu uma doença nova, a Covid, agora tem que sair catando informações, porque realmente é novo para todo mundo, né? O médico nunca para de estudar. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente pode escolher, né, seguir sendo clínico geral, não é obrigatório fazer uma especialidade, por exemplo, mas quem quiser se especializar, por exemplo, eu quero fazer neurologia, né, eu quero ser ortopedista, quer seguir alguma carreira específica dentro da medicina, aí nós temos as residências médicas, né, então a residência médica é uma especialização, então, que você, dependendo da especialidade, você fica mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí vai. Depende, então, da Depende da especialidade que escolher. Que tu for fazer, né? Exatamente. Amém. Glória a Deus. E como é que eu posso te dizer? Como é um curso caro, né? E para as nossas condições hoje em dia... O que a irmã orienta, assim? Primeiro a gente tem que fazer cursinho ou a gente pode já ir tentar um vestibular? Olha, hoje a gente primeiro, assim, a pessoa decidiu realmente é isso que eu quero fazer medicina. Quanto mais cedo você decidir, melhor. Por quê? Porque você vai conseguir focar, né, nos estudos. Dá para fazer sem cursinho? Dá. Mas tem que ter muito foco nos estudos, realmente sentar e estudar para valer, porque você já vai estar... Tem muitas pessoas que fazem já o cursinho junto com o terceirão. Então, o cursinho é mais um motivo assim, para você revisar as matérias, eles dão mais dicas, assim, mais práticas, né? E lá na escola você vai ver coisas mais detalhadas. Então, assim, dependendo do seu foco, você pode sim, não é obrigatório fazer o cursinho, até porque é um custo a mais, né? E existem pessoas que não têm condições, mas se você não tem condições ou não quer fazer o cursinho, pode focar só na escola, mas daí é suado. Não é fácil, né, irmã? Sim, porque a medicina é concorrido, né? É um curso um dos mais concorridos que temos. Quando tinha aula presencial, né, no tempo... A minha filha fez cursinho para conseguir entrar na URGS, né? Porque é bem concorrido. E eu lembro, irmã, que tinha oferta, assim, de cursinhos na própria universidade para quem tinha... que era de baixa renda, os pais, né? Sim. E como eu e meu esposo tinham um salário, daí ela não podia fazer o cursinho. Era realmente para quem tinha, que não tinha condições financeiras de pagar um cursinho, né? Agora, com a pandemia e essas restrições, eu creio que não tem mais, né? Não sei se Santa Catarina tem. Na minha época não tinha, né? Quando eu fiz, gente, a minha época, né? Há um pouco tempo atrás, porque assim, eu me formei em 2012, né? Querendo ou não, a gente já 9 anos já de formado, então mudou muita coisa. Em Criciúma não tinha essa modalidade, a gente realmente precisava pagar um cursinho particular. Mas eu acho que dá sim para se informar, dependendo da universidade que for escolher, né? Se eles oferecem esse tipo de cursinho, se existe na modalidade, agora que não é mais presencial, se existe na modalidade online, porque realmente com a tecnologia tudo facilitou, né, irmã Cláudia? Com certeza. E qual é a sua especialidade? Quando eu saí da faculdade, eu tinha um foco de entrar no exército, né? A pessoa aventureira. Eu trabalhei 5 meses, né? Depois que eu me formei, 5 meses eu trabalhei num posto de saúde, muito bom, inclusive, gostei bastante. E eu fui chamada, então, para trabalhar no Exército. Aí foi quando eu saí de Criciúma e eu me mudei para Florianópolis, né? Porque eu fui colocada aqui, né? No hospital daqui. Então, eu fiquei 3 anos no Exército, atuando ainda como clínico geral. E
E foi nesse período aí que eu fui para Haiti, fiquei 6 meses lá fazendo missão de paz, né, pela ONU. Foi também uma experiência incrível. E foi quando eu tive contato com a auditoria, né? A auditoria, para quem não sabe, aí não chega a ser uma especialidade médica, porque ela é uma área em que qualquer área pode se especializar, digamos assim, na auditoria. Então, um médico, fisioterapeuta, um enfermeiro, né? Eu tive contato, então, com a auditoria, que é a parte, digamos, mais administrativa, né? Burocrática, digamos assim, da medicina. Então, foi onde eu fiz, né, a especialização, o MBA em auditoria, né, gestão e auditoria em sistemas de saúde. E foi quando eu comecei, então, a trabalhar com operadoras de planos de saúde. Porque quando a gente sai da faculdade, acho que é bem importante frisar isso, quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma visão bem assistencial. Eu vou lá, eu vou cuidar do meu paciente, né, eu vou fazer tratamento, eu vou fazer prevenção. Isso tudo é muito importante, mas a gente não pode esquecer que quando aquele paciente saiu da porta do nosso consultório ou saiu da porta do hospital, aí começa todos os trâmites administrativos, porque alguém vai ter que pagar aquela conta, né? Então, seja o paciente que vai pagar a conta, seja alguma operadora de plano de saúde, seja o governo, enfim. Aí começa, então, toda a parte das folhas, né, dos papéis, e assina papel aqui, pede autorização ali. Então, eu fico mais nessa parte de quando, por exemplo, vem um paciente da operadora que eu trabalho, do plano de saúde, ele está internado no hospital X e eu preciso ver se aquela internação dele realmente é coerente com o quadro clínico que ele tem, né, se o gasto, né, se o hospital está gastando realmente o devidamente necessário para aquele paciente, né, a qualidade do atendimento do hospital para aquele meu paciente. Então, essa parte burocrática, agora eu estou trabalhando mais nessa parte, mas também trabalhei muito na parte de atender os pacientes. Então, eu mesclo muito as duas partes, eu fico dos dois lados. Ah, verdade. Mas ali o contato que tu tens com os pacientes é uma vez no dia, né? Neste trabalho que eu estou, a gente faz o que a gente chama de auditoria concorrente, que a gente, por exemplo, vai lá no paciente, vê como que ele está, como que está sendo o atendimento dele, se precisa de alguma coisa. Aí depende da frequência com que a gente vai. Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser de acordo com a necessidade. Mas agora, porque eu estou só basicamente neste trabalho, porque são 10 horas por dia, é impossível às vezes conciliar, né? Porque é casa, é trabalho, é igreja. Mas eu já consegui conciliar, por exemplo, em consultório. Daí sim, daí a gente fica mais em contato realmente com o paciente, né? Fazendo ali realmente o que as pessoas dizem, isso aqui é a medicina, né? Mas a medicina, ela tem várias vertentes, né? Então, só para vocês verem que dá para fazer muita coisa na medicina. 10 horas não é fácil, né, irmã? Não. 8 horas eu já acho difícil. Ai, glória a Deus. Irmã, assim, e mais sobre o curso em si. Ele requer muita leitura, né? Sim. E aí, os livros, os custos, é um valor alto, né? Que a gente acaba... Como é que eu posso dizer? Investindo, né? Porque isso não é gasto, né? É um investimento. Graças a Deus. Sim, então, como é uma área que realmente a gente precisa se aprofundar muito, né? Então, lá no curso a gente vai estudar anatomia, fisiologia, a gente vai estudar muita coisa, né? Bioquímica, muita coisa legal. E são livros caros, realmente, mas eu comprei poucos livros porque a maioria tinha na biblioteca. Então, isso é uma coisa boa, né? Você vai lá, aluga o livro na biblioteca, estuda pelo livro lá na biblioteca, não precisa realmente comprar todos os livros. Claro que se você quiser comprar é ótimo, porque você está em casa, vai lá, pesquisa rapidinho. Mas também tem a questão, assim, eu reforço muito a importância do inglês, né? O inglês na medicina é fundamental.
os melhores artigos científicos que nós temos hoje, os artigos científicos mais atualizados, as revistas elas lançam em inglês. Então, se a gente quiser realmente estar bem atualizado, a gente precisa saber o inglês, a gente precisa, e se a gente quiser também fazer um trabalho, publicar um trabalho científico, basicamente é em inglês. Então, as pessoas aí que estão pensando realmente em fazer medicina, se aproximem do inglês, que vai ser muito útil para a vida de vocês. Glória a Deus. A juventude vai ter que estudar. Sim. Além de cursinho, além de se... Tem que ainda fazer o inglês. O inglês é fundamental. Hoje em dia, né, o que a gente fala, né, a gente até brinca dizendo que se você vai botar no currículo inglês, o inglês é praticamente português. Para o médico é praticamente uma obrigação saber o inglês, porque congressos, artigos, livros, tudo em inglês, né? Então, e acostuma, né? Depois que a gente começa a ler realmente, acaba acostumando e só vai. Isso é em todas as profissões, né? Exige muita leitura, né? Muita leitura. E até nós que somos da igreja, nós também temos que ler bastante, né? Verdade. Eu acho que a igreja neste aspecto ajuda muito. Por quê? Porque nós já estamos acostumados a ler muito a Bíblia, ler muitos livros, né, evangélicos, e acho que o hábito da leitura passa, né? Isso é muito importante. Glória a Deus. Voltou? Tá me ouvindo, irmã? Eu vou lendo aqui, então, os ouvintes, né, que estão mandando mensagens. A Priscila Medeiros, acho que é parente da irmã lá de Palhoça. É minha irmã. Ah, irmã, glória a Deus. A irmã Kátia de Brito, de Novo Hamburgo, né? Estamos na escuta deste programa. A Kátia é uma bênção. Ela também está nesta área, né? Sim, nos ajuda bastante na brigada contra a morte. Ela faz parte também. A irmã Franciane Ribeiro, Paz, Oração, União, equipe Pampa, é da creche. A Priscila Fonseca mandou também Paz, Oração, União. Joelma Alves, de Criciúma. A irmã Kátia de Brito, conheci a irmã Daliane na brigada contra a morte. Glória a Deus. Tem sido um instrumento de Deus, louvo para a sua vida. Amém. Eu acho que é o pastor aqui, o Nathan Locke, né? Paz, Oração, União. Rose, de São Paulo. Ó, que bênção. Wesley Alexandre, Paz, Oração, União de Alvorada. Ronei Massarona, Cida e Beatriz de Criciúma. Glória a Deus, irmã Cida. A mãe. Ai, benção. Cleni, Wesley, glória a Deus. Kátia de Brito, que bênção, Deus é fiel. Leilane Cardoso, glória a Deus. Andréia Severo, Paz, Oração, União de Viamão. Irmã Elisandra de Rolante. Glória a Deus. Tamara, glória a Deus. Carla Beza Bonifácio, glória a Deus. A Franciele Ribeiro. Verdade, tem que pedir muita direção para Deus antes de entrar para a igreja. Gostaria muito de fazer enfermagem. Ó, nunca é tarde. Nunca é tarde, com certeza. Glória a Deus, irmã. Testemunho ali, irmã Cláudia, da irmã Franciane, ela diz ali, ó, verdade, tem que pedir muita direção de Deus, para Deus, né? Isso. Antes de eu entrar para a igreja, eu gostaria muito de fazer enfermagem.
foi que abriu uma porta no hospital de cardiologia para trabalhar na limpeza e eu fui. Todos os dias eu entrava nos quartos. Foi um dia desses, uma senhora que conversava muito comigo. Ela estava sentada na poltrona com os olhos abertos e estava morta. Eu fiquei tão nervosa, não quis voltar mais. Aí que eu vi que não era para mim. E hoje ela é professora e ama ser professora, né? É bem importante esse testemunho porque traz o porquê desses programas, né, irmã Cláudia? É verdade. Eu me meti aqui, desculpa, pessoal. Não, mas é benção, eu tô sozinha aqui. Glória a Deus, né? Mas que testemunho mesmo, né? Eu acho que para entrar no hospital, irmã, eu já tenho que respirar bem fundo para mim entrar. A irmã Kátia de Brito, ela aproveita para te dar os parabéns, né, pelo Dia do Médico, que é Amém, hoje, né? obrigada. Glória a Deus. Que Deus venha ali abençoar todos os médicos. Amém. A Escola Pampa, né, a creche, né, da Abrace também está na escuta. A coordenadora de lá é a Aline Vieira. Irmã Aline. Benção, irmã Aline. A Kiara, ela continua. A Franzine, hoje eu sou professora e amo ser. Desistiu de ser médica. A Bruna da Rosa Moraes, eu vou começar o curso técnico em enfermagem. Glória a Deus. E depois quero fazer medicina também. Olha aí. Que bênção. Uma pergunta, irmã. Qual a sua idade? Olha, eu acho que essa não estava no roteiro. Mais de 20, né, irmã? Mais de 20, com certeza. Eu sempre brinco lá na escola que depois dos 20 começam as dores. Ai, glória a Deus. Eu entrei na faculdade com 18 anos. Então, bem novinha, né? Eu me formei com 24 e hoje, graças a Deus, já estou com 33 anos. Que benção, né? Isso realmente é gratificante, né? Porque tu saiu novinha, né? Saiu do terceiro ano, entrou na medicina e tá atuando até hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã, assim, qual é a diferença? Que nem ali a irmã colocou, vai fazer técnico em enfermagem, depois quer fazer medicina. Uhum. Qual é a tua colocação, assim, o que tu pensa sobre isso? São áreas que são complementares, eu diria, né? Apesar de que as duas trabalham com o ser humano, as duas trabalham com a saúde, mas elas têm visões diferentes, né? Eu não vou poder aqui, talvez, falar com muita propriedade sobre o técnico de enfermagem, que a irmã Kátia aí já deu uma entrevista sobre isso, recomendo a aula dela, inclusive. Então, eles se voltam mais para o cuidado direto realmente com o paciente, né? Em cima das prescrições que o médico irá fazer. Não que o médico ele não se debruce no cuidado com o paciente, mas ele acaba cuidando mais no sentido de dar o direcionamento e o técnico de enfermagem de executar. Estou simplificando, mas é mais ou menos isso, tá? Então, eu acho que é um bom começo, né? Começar com um técnico de enfermagem, quem está na dúvida ainda, ou quem não tem condições de passar agora, enfim, né? Cada um sabe como que vai encaixar aí na sua vida, mas acho que é importante já entrar nesse mundo da saúde, já vai vendo como é, se está gostando, já vai se aprofundando, daí realmente depois pode seguir a carreira. Eu vi que a irmã falou sobre entrar ali no hospital, né? Mas isso, na verdade, já começa lá na faculdade, né, irmã Cláudia? Porque a gente precisa, na aula de anatomia, a gente precisa estudar, né, anatomia em pessoas, mas nas pessoas que, né, que são mortas. Então, a gente precisa realmente ir lá... né? Aí, quando a gente olha assim, meu Deus, é uma pessoa morta, eu tenho que estudar em cima dela. É um cadáver, a gente estuda em cadáveres, né? E agora? E vai, né?
Quem tem medo de sangue, quem tem medo de morte, engole o medo e segura na mão de Deus e vai. Meu Deus. Isso tudo vem como é que eu vou te dizer assim, da nossa infância, né? Porque eu não sei, eu tive muito traumas com essas coisas de dentista, de vacina, né? Eu tinha horrores. Até... Então eu vou contar um segredo depois para a senhora. Tu acredita, irmã, que quando eu tive a primeira gestação, aí foi fazer aquela bateria de exames, eu desmaiei. E não é assim Imagina. comum, realmente acontece. São traumas que a gente vai trazendo, né? Sim, mas assim, às vezes, irmãos, vocês vão ver que eu vou cortar um pouquinho a irmã Cláudia, porque dá um delay, dá uma demorinha, e quando parece que ela vai terminar de falar, eu falo, né? Daí parece que a gente está cortando, mas por favor, não me entendam mal. O que acontece eu era uma pessoa que eu tinha medo de sangue, e uma vez eu desmaiei quando meu avô foi arrancar o meu dente. Então pensa, foi essa pessoa que entrou na medicina. Tu vê? Então eu tenho chance. Tem chance, irmã Cláudia. A irmã ficou olhando para mim lá, assustada. Ai, glória a Deus. Tá escutando, irmã? Sim, estou na escuta, tudo certo. Tá. Irmã, o que mais assim tu quer passar para os ouvintes assim, sobre medicina, sobre a faculdade? O que engloba assim, quais as disciplinas? O início praticamente não entra muito direcionada à medicina ou já entra desde o início, desde o primeiro semestre. No nosso já entra, né? A gente vai ver as matérias básicas, então anatomia, a fisiologia, a imunologia, né, a parte das defesas do organismo, parte de histologia, o estudo dos tecidos. Claro que vai ter aquelas matérias genéricas, né, como epidemiologia, que todo mundo tem que ter, a parte de metodologia do trabalho científico, que todas as áreas também têm, como que a gente analisa um trabalho científico, como a gente faz um trabalho científico. Mas desde o começo a gente realmente já começa a estudar mesmo a medicina, já começa fazendo estágios. Então, por exemplo, as faculdades são diferentes entre si, mas na minha universidade a gente já começava o estágio desde a primeira fase. Então a gente já ia para postos de saúde. Os 2 últimos anos da faculdade, é importante falar que é o internato, que é a fase que o irmão Vinícius, né, o presbítero irmão Vinícius, que está fazendo medicina e da sede internacional, ele está nessa fase do internato. São os 2 últimos anos em que a gente realmente fica a maior parte do tempo no estágio mesmo, em campo, né? Nos hospitais, nas clínicas, aí botando em prática tudo que a gente viu nos últimos 4 anos, né? E as provas, irmã, são difíceis? Olha, não tem prova fácil, né, irmã? Até na vida espiritual, né? Prova sempre é prova, nunca é fácil, mas Deus dá graça. Já virei noites estudando, já fui direto para fazer prova, morrendo de sono. E foi engraçado, né? Porque as noites que eu ficava assim virando e eu tomava café e nada melhorava. Meu Deus, o café não me acordava e eu fui descobrir a minha mãe fazia café descafeinado, né? Óbvio que não, que eu ia acordar. Mas sim, são momentos assim que a faculdade é muito puxada, realmente exige muito, muito estudo. Até é importante ressaltar que quem está fazendo a faculdade, independente da faculdade que esteja fazendo, nunca deixe de lado o reino de Deus, a sua vida espiritual, porque é um período, sim, difícil, mas nós precisamos de Deus em todo momento. Nós não devemos esquecer que nós somos servos de Deus. E nós estamos fazendo a faculdade para a glória de Deus, né? E tem que ser um instrumento de bênção para a nossa vida e para as pessoas. Não pode ser um instrumento de perdição, porque a gente sabe que muitas pessoas
ao ingressarem na universidade, elas naufragam na fé, né? Porque talvez esquecem realmente de reforçar o lado espiritual. Nós sabemos que as universidades, a gente precisa combater o espírito do anticristo, né? Que se instalou nas universidades, as doutrinações mundanas, e a gente precisa estar revestido do poder de Deus para enfrentarmos este período, né? Sabe que eu fiz um comentário semana passada ali na escola onde eu estou atualmente. O jeito que tá os estudos, né, com esta pandemia que a gente está vivendo, e eu tenho conhecidos que estão no 7º ano, outros estão no 4º ano, e não estão sabendo ler, não estão sabendo escrever, redigir um texto, né? Aí eu fiquei me perguntando que médicos vão ser esses no futuro. Que medo, né, de se consultar com essas pessoas. Tá complicado. Por isso que nós também, como mãe, como família, né? E tendo crianças na idade escolar ali, nós temos que ajudar nossos filhos, né? Porque o estudo está muito defasado, né? Tá. É muito importante isso, irmã Cláudia, porque se a pessoa realmente é um hábito, a leitura, o estudo é um hábito. Se a criança, se o jovem não tem esse hábito e ele vai escolher, né, uma profissão como a medicina que precisa realmente de uma dedicação, ou ele vai entrar pelo caminho realmente que ele vai ter que se esforçar e vai ter que correr atrás do prejuízo, como a gente fala, né? Ou então realmente vai desistir, porque é uma coisa que exige realmente que a pessoa se esforce. Afinal, a gente está lidando com vidas, com seres humanos, né? Pessoas que estão à beira da morte, pessoas que precisam de tratamento, de ajuda, de cura. Existem, claro, doenças que não existem cura para a medicina tradicional, mas sabemos que Jesus é o médico dos médicos, né? E aí entra a fé, entra a confiança, entra milagres, que a gente já conseguiu ver também ao longo desse tempo aí, Deus operando. É incrível, porque a medicina, a gente faz o que a gente pode, e quando a gente não pode mais, a gente vê Deus agindo no impossível. Realmente é uma profissão, assim, fascinante. Tem a irmã aqui que fez um comentário, a Gianice Braga Maier Rodrigues. Ela não era cristã ainda e foi trabalhar de ascensorista. E no final do dia disseram: amanhã você vem preparada, que amanhã você vai trabalhar no elevador que desce os presuntos. Nunca mais voltei. Ai, Jesus. E hoje sou professora, amo o que eu faço, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem professores não existiriam médicos, glória a Deus pelos professores. Né? Esses dias, no dia do professor, né, tinha uma mensagem, né, felicitando todos os professores. E ali dizia, né, que todos os profissionais passaram por um professor, né? Exatamente. Que glória a Deus por todas as profissões, só que a gente tem que realmente ter convicção qual a área que a gente vai atuar, né? Sim. E foi muito importante, né, a colocação da irmã sobre a medicina, né? Que é muito importante. Cada vez tem doenças novas, tem vírus, tem bactérias, tem doenças que lá do tempo dos nossos avós estão de novo, né, se evoluindo. Que a gente está num mundo que tem muitas pessoas, né, irmã? E cada vez estão nascendo mais. Glória a Deus. Mais crianças. Mas morre muito também, né? Agora morreu bastante, né? Agora... O que mais, assim, a irmã tinha preparado para passar para os ouvintes, irmã?
E um outro recado, agora a irmã me falou sobre a questão das doenças novas que surgem, né? E a gente nunca pode esquecer também que quando a gente é médico, às vezes na faculdade vai se fortalecer bastante a questão do corpo, né? Mas hoje a gente sabe que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então a gente, Glória como a Deus. médico, a gente também precisa cuidar de todos esses aspectos, Isso. não é só no corpo físico, dando remédio. Então, às vezes vai ter uma dor na alma, a pessoa vai ter uma dor na alma que não é com paracetamol que ela vai melhorar. Às vezes a gente precisa sentar com aquela pessoa, às vezes ela precisa desabafar, a gente precisa compreender, a gente precisa dar atenção para aquela pessoa, né? Às vezes o que ela precisa também é de um cuidado espiritual, às vezes é uma enfermidade espiritual, é algum ataque espiritual. E nós, como médicos, principalmente cristãos, nós precisamos estar atentos, né, a esses aspectos, e a gente precisa ter esse discernimento de Deus, assim. E eu sempre olho, né, a vida do Lucas, o médico amado, que Paulo escreve, né, e eu imagino como Lucas era muito útil na obra de Deus, né, ele seguia Paulo em suas viagens missionárias, né. Então, o Lucas, ele era um missionário e ele era médico, né? Então, onde ele ia, ele já pregava a palavra de Deus e ele já também ajudava a cuidar das pessoas, né? Isso é muito importante. É um privilégio de Deus, né, irmã? É um privilégio. E a gente viu agora, né? Eu sei que já falta pouquinhos minutos, mas agora na pandemia, como Deus realmente tem levantado a área da saúde para prover esse cuidado, né, para a população através da Brigada contra a Morte, né, que Deus revelou ao coração do pastor Humberto essa estratégia. E nós estamos ali, né, no grupo do Signal, dando orientações técnicas para as pessoas, mas também dando apoio espiritual. Isso é muito importante. Olha a nossa profissão servindo de bênção para o reino de Deus. Mais do que a gente... Porque muitas pessoas fazem medicina por ser uma carreira de sucesso na sociedade, né? Por ter um status social, ou por ganhar muito bem, que realmente a gente ganha bem, assim, financeiramente, concordo, e isso é uma bênção também. Glória Mas mais do que isso, a gente ter essa profissão para engrandecer o nome de Deus, para ajudar as pessoas, né, no reino de Deus, isso não tem preço, isso é muito importante. Glória a Deus. Minha irmã fez um comentário ali que o emocional, às vezes, do paciente, né, afeta, né, emocionalmente quem está lá num hospital, num leito de dor, às vezes. E como é importante um médico, e principalmente um médico cristão, né, que já tem outra visão, de conversar, né, irmã? Nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas. Sim. Até mesmo numa formação que a gente teve semana passada da SMED ali, que até no trocar a fralda, tu tem que ir conversando com a criança, o que tu vai fazer com ela, né? Não é simplesmente pegar ali, tirar a fralda e já botar outra, e a criança ficar assim, o que estão fazendo comigo, né? E assim é na área da medicina, né? Chega lá, bota uma injeção, bota isso, bota aquilo, e tu não sabe nem o que estão botando no teu corpo, né? Não, isso é muito importante a gente conversar e ouvir, né? Então, a irmã tem um recado para os ouvintes, agora para finalizar. Irmãos, fazer medicina é muito bom, é uma bênção de Deus. Se este é a profissão que Deus colocou no seu coração para que você siga, com certeza Deus vai sustentar, Deus vai guiar, Deus vai abençoar, e sempre colocando, né, Deus na frente, como é o lema aí da juventude, e fazendo tudo, sempre lembrando que tudo que nós fizermos será para o reino de Deus, será para a glória de Deus, né? Nada para nós, tudo para Ele. Glória a Deus. É isso aí. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter a convicção que é para Deus.
né? É verdade. Amém, irmã. Amém. Agradecemos a sua participação. A irmã Aline ali fez um comentário que está muito boa a programação e deseja que Deus lhe use cada dia mais. Amém. A irmã Glória a Kátia de Deus. Brito também mandou mais uma saudação. E é com muito carinho que a gente deseja as mais ricas bênçãos para a irmã e que seja muito usado nesta área, né? No local Amém. onde Deus lhe colocou. Né? E foi um Amém. privilégio lhe conhecer pessoalmente e agora fazendo a programação juntas. Ai, que bom. Glória a Deus. Mas muito obrigada, irmã. A irmã quer fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos então, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui falando, Pai, das coisas que pertencem ao teu reino, Senhor. A nossa vida pertence a ti, Senhor. Esta profissão que o Senhor deu também pertence a ti. Que o Senhor continue nos usando para a sua glória. Pai, aqueles que estão ouvindo esta programação, aqueles que ainda irão ouvir, que precisam, Senhor, decidir sobre uma carreira profissional, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha abençoar. Deus, levanta mais médicos, Pai. Deus, comprometidos com a verdade do teu evangelho, médicos, Senhor, como Lucas, Senhor, que pregavam a tua palavra, mas que também cuidavam das pessoas, Senhor. Deus, eis aqui a nossa vida, Senhor, diante de ti. Que o Senhor possa fazer a sua vontade, que venha o teu reino através de nós e em nós, Senhor. Muito obrigada por tudo, por esta oportunidade. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, oração e união. Forte abraço, Amém. irmã. Deus abençoe. Abraço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei